Nós vamos ler do versículo 1 a 11. Na aula passada, a gente trabalhou o tema da justificação, né? A gente esmiuçou sobre o que é a justificação, como é que ela funciona, como é que ela acontece, como é que ela ocorreu. E creio que todos os irmãos entenderam. E agora nós vamos falar sobre os frutos da justificação. Qual é o fruto que a justificação dá na nossa vida? Qual é o benefício que ela traz para nós? Nós sermos justificados pelo nosso Senhor. Amém? Todos acompanhem comigo. Capítulo de número 5, versículo de número 1. A justificação pela fé e a paz com Deus. Portanto, justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos também acesso, pela fé, a esta graça, na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, a aprovação, e a aprovação, a esperança. E a esperança não causa decepção, visto que o amor de Deus foi derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Ora, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios, no tempo adequado, porque dificilmente haverá quem morra por um justo, pois talvez alguém até ouse morrer por quem faça o bem. Mas Deus prova o seu amor para conosco, ao ter Cristo morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Assim, agora justificado pelo seu sangue, muito mais ainda, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isso, mas também nos gloriaremos em Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual recebemos agora a reconciliação. Amém? Bom, a gente trabalhou, né, o último estudo sobre a justificação. Nós entendemos que Deus, Ele é um Deus correto e justo, e nós, sendo pecadores, cheios de pecado, nós deveríamos receber a nossa recompensa pelo nosso erro, pelo nosso pecado, pela nossa transgressão. Nós éramos merecedores do pecado, do preço do nosso pecado, da nossa transgressão. Mas quando nós somos justificados por Deus, esse preço, esse mal do pecado que seria lançado na nossa conta, Jesus, ele entra como nosso fiador, como a pessoa que vai tomar os nossos pecados, as nossas transgressões, e todo o mal que iria vir sobre nós, agora cai na conta de Jesus. A partir do momento em que nós somos justificados. Então, o salmista Davi, no Salmo 32, vai dizer: bem-aventurado o homem a qual Deus não lhe imputa pecado. Qual o pecado? O pecado do próprio homem, mas bem-aventurado o homem a qual Deus não lhe imputa esse pecado. Por que não lhe imputa? Porque esse pecado vai para Jesus.
Porque Jesus morreu para a remissão dos nossos pecados. Ele não morreu para que nós pudéssemos ter uma possibilidade de ser salvo. Ele morreu para nos salvar. E assim acontece o termo chamado expiação. Não é a morte para a possibilidade, mas é a morte para uma certeza. Ele morreu não morreu para que pudesse, para que talvez a gente fosse salvo. Ele morreu para nos salvar. Entendendo isso, agora a gente vai ver qual é os frutos que traz essa justificação para a nossa vida. E o primeiro, talvez o mais bonito, na minha visão, é no versículo de número 1, que Paulo vai dizer: portanto, justificados pela fé, temos paz com Deus. O primeiro fruto da justificação é a paz com Deus. A gente pode ter uma certa confusão e acharmos que é a paz de Deus. É a paz de Deus, mas não. Aqui Paulo está falando da paz com Deus. O que isso quer dizer? A paz com Deus é algo que Deus nos dá para com Deus. Antes de termos essa paz, nós éramos inimigos de Deus. Então, não é um sentimento, eu tenho paz de Deus. Não é um sentimento. Não é, eu estou em paz porque eu fui justificado e agora eu tenho paz com Deus. Não, agora antes inimigo, agora nós temos paz para com Deus. É algo muito bonito de se pensar, que antes nós éramos inimigos, nós éramos ímpios, mas agora nós temos paz com Deus. A ruptura que o pecado fez entre nós e Deus, a justificação, ela liga novamente, ela traz de volta, sem marca, sem rasura nessa ligação, que um dia foi uma ruptura. Aquilo que o pecado nos distanciou de Deus, agora a justificação ela vai nos unir novamente. Porque nós somos agora um novo povo, uma nova criatura. Nós agora somos filhos de Deus, não mais inimigos de Deus. A paz com Deus, ela vai atingir justamente o nosso passado. Porque quando você tem paz com alguém, quer dizer que em algum momento passado, você não tinha paz com essa pessoa. Mas agora nós temos paz com Deus. Então a justificação, ela atacou o nosso passado pecaminoso, inimigo de Deus, filhos da ira. Ela atacou na nossa linha cronológica da vida, o nosso anterior, aquilo que nós éramos. Ela foi como um remédio para curar aquilo que já foi passado. Antes inimigos, mas agora temos paz com Deus. É como quando você briga dentro da sua casa e vira uma zona de guerra. E quando tem filho, parece que é pior, porque um filho vai para o lado da mãe, outro filho vai para o lado do pai, e você está certo e você está errado. Mas chega em algum momento em que a poeira baixa, em que tudo se acalma, e agora nós temos paz dentro de casa. A justificação traz isso. E nós vamos entender qual é a complexidade. Quando nós juntarmos todos os frutos, nós vamos entender qual é a complexidade um com o outro. Segundo, versículo de número 2: por intermédio de quem obtivemos também acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Aí entra o segundo fruto. Qual é o segundo fruto? O acesso à graça. A paz com Deus, ela é uma coisa que nós temos uma vez só. Como assim, meu Abraão? A partir do momento que você tem paz com Deus, dali para frente, você terá paz com Deus. Não tem, a partir do momento que você é convertido verdadeiramente,
Não tem escape, não tem retroceder, não tem voltar atrás, não tem desviar do caminho. Não tem. Não tem. Porque a Bíblia vai dizer: quem arrebatará as minhas ovelhas da mão do pastor? Quem tem essa autoridade, Joelma, para entrar dentro do aprisco? Qual o demônio? Qual o Satanás? Qual é o nome? Legião? Não. Satanás? Não. Quem tem autoridade para entrar dentro do aprisco de Deus e roubar uma de suas ovelhas e levar para a perdição? Então, o que você quer dizer com isso? É mais ou menos aquela palavra que diz assim: aqueles que saíram de nós é porque não eram de nós. Aqueles que por algum momento estavam no caminho e se desviaram, eles não estavam verdadeiramente no caminho. Eles não estavam verdadeiramente salvos. Ele realmente não entregou totalmente seu coração a Deus. Porque quando tem 100% da sua alma, espírito e coração, sua mente está ligada a Deus, verdadeiramente, como um cristão, você não olha nem para um lado, nem para o outro. Você olha somente para o seu alvo, que é Cristo. Ah, irmão Abraão, mas então nós não podemos pecar? Não é isso que eu estou dizendo. Se você for olhar, muitos homens de Deus pecaram. Pecaram, mas não abdicaram de sua fé. Eles buscavam aquele que poderia sarar os seus corações. Aquele que poderia realmente o levantar. Quando eles estavam fugindo, amedrontados, sem perspectiva de melhora, eles tinham a quem socorrer. Eles não abdicaram de sua fé. Eles não descreram da palavra de Deus. Aquele que renuncia, aquele que é apóstata, ele é tratado na nossa Bíblia Sagrada como um porco a qual você dá pérolas para ele. Ele é apóstata. Nós damos pérolas, que é o próprio Evangelho, que é o próprio perdão de Cristo, e ele, como um porco que não entende, que não sabe a preciosidade de uma pérola do Evangelho, e ele corre para comer as suas bolotas, o seu lixo. Então, a gente entendendo isso, a gente pode entrar que a paz, ela acontece uma vez. A partir do momento que nós temos paz com Deus, nós temos paz com Deus. Então, acaba um certo medo de acharmos que, Deus não me ouve mais. Deus está distante de mim. Deus não ouve mais minhas orações. Deus não ouve mais meus pedidos. Deus me abandonou. Não, isso não acontece. Acontece de você abandonar a Deus. Mas Deus, Ele não abandona o seu servo. E o acesso à graça, ao contrário da paz com Deus, que acontece uma vez, é um ato. O acesso à graça, ele é constante. Ele é a todo momento. A graça, pelo sacrifício de Jesus, nos colocou num lugar irrevogável, num lugar que ninguém pode nos tirar. Veja, os judeus, na época da Bíblia Sagrada, os judeus, eles estavam separados, Mandinha, no templo, que os judeus poderiam entrar, eles estavam separados por uma cortina, né? Por um véu, por uma cortina. Eles estavam separados da presença de Deus por essa cortina. Os ímpios estavam separados da presença de Deus pelo muro do próprio templo, porque os gentios não poderiam entrar. No entanto, quando Jesus morreu, o véu foi rasgado e os muros foram derrubados. E agora gentios e judeus têm acesso verdadeiro a Deus. Não precisamos somente estar dentro do templo. Não precisamos atravessar o véu. Deus está presente conosco, com a sua graça ilimitada, o seu livre acesso. Nós temos essa graça todos os dias, todas as horas. Não é uma vez por ano, não é uma vez por dia. É a todo momento essa graça de Deus está sobre a nossa vida. Essa graça de Deus está sobre a nossa vida neste momento, agora, nesta reunião. Esse acesso não é limitado, não é uma vez por ano. A graça, ela é atual, ela é constante. E ela está presente na nossa vida. A gente consegue sentir a graça de Deus na nossa vida. A presença de Deus se faz presente na nossa vida.
Não é mais como antigamente, que ali só caía no templo a presença de Deus, Deus só se fazia presente uma vez por ano. Não é igual aquele templo pequeno que Deus se fazia presente todo dia. Ela se faz viva na nossa vida. Terceiro, vamos ler do verso 3 ao 5. Versículo 3 ao 5. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. E a perseverança, a aprovação. E a aprovação, a esperança. E a esperança não causa decepção, visto que o amor de Deus foi derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Aqui vem o terceiro fruto da justificação, que vai entrar um pouco naquilo que foi dito pela irmã Joelma nessa noite. E nós vamos entrar mais ainda nisso, que é a alegria no sofrimento. A alegria no sofrimento. A alegria na tribulação. Veja, Paulo ele vai tratar o sofrimento, a tribulação, de uma forma um pouco diferente. Eu gosto de pensar que a justificação não apenas nos prepara para o céu, mas também nos equipa para a gente ter uma vida vitoriosa aqui na terra. Paulo não está tratando somente de uma coisa que está por vir, mas também de algo que nos capacita para viver agora, em meio às tribulações, em meio às tensões da vida, em meio às coisas que nos fazem tremer o nosso espírito e as nossas pernas. Ele nos prepara para o que está por vir, mas também para o que nós estamos vivendo agora, nas tribulações de agora, nas lutas de agora. Nós, como os cristãos, nós nos gloriamos nas próprias tribulações. E veja, a gente não é masoquista, não é verdade? Aquela pessoa que sente prazer na dor. Nós não somos isso, de jeito nenhum. A gente não sente prazer na dor, mas a gente não trata a vida de uma forma romântica. Também a gente não trata a vida de uma forma pessimista, ou irreal, ou de uma forma que não é. Sabe, eu só sofro nessa vida. Sabe, aquela pessoa que você fala, misericórdia, que coisa sem pé nem cabeça, eu só sofro, eu nasci para sofrer. Ou aquela pessoa também que já é demais, que romantiza a vida, irmão João. Não, eu me alegro também quando alguém da minha família morre, eu me alegro, aleluia. Calma aí, varoa. Calma aí, não é assim também. A gente não trata a vida num romantismo extremo, mas também não trata a vida como um pessimista, sem perspectiva de futuro. A gente é realístico com aquilo que a vida nos dá e nos oferece, e nós sabemos muito bem como lidar com ela, porque Deus nos deu o manual de como vivê-la. Então, alguém pode abrir a Bíblia em 1 Pedro 4? Então, a gente não nega a existência da dor, do sofrimento, mas a gente entende que o sofrimento é pedagógico. Ele ensina que a tribulação, por mais demorada ou passageira que ela seja, ela vai nos ensinar. Alguém conseguiu achar aí 1 Pedro 4? Achou, irmã Jama? Pode ler aqui no microfone o versículo de número 12 e 13. Glória a Deus. 1 Pedro, versículo 12 e 13. O tema diz: o sofrermos por Cristo é privilégio glorioso. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinando-o a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes do sofrimento de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. O que Pedro quer dizer aqui? Ele está simplesmente falando
Se alegre nas tribulações, se alegre nas lutas, se alegre na dificuldade, porque isso traz para nós crescimento, traz para nós perseverança. Veja o que vai dizer, ó, a tribulação produz perseverança, e a perseverança, a aprovação, e a aprovação, a esperança, e a esperança não causa decepção, visto que o amor de Deus foi derramado em nosso coração, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então veja bem, a tribulação produz perseverança, perseverar na aprovação, na luta, e a perseverança traz para a gente a aprovação. E com a aprovação, nós temos a esperança. Esperança não em homens, não em mulheres, não em líderes religiosos, não em homens poderosos. Mas nós temos esperança, a qual Paulo vai dizer o quê? Uma esperança que não causa decepção. Porque eu posso ter uma esperança na irmã Marinalva, eu posso ter uma esperança em algo da Denise, eu posso ter esperança na minha mãe, no meu pai, nos meus irmãos, eu posso ter alguma esperança neles, em vocês, e falhar miseravelmente. Mas a esperança que não falha, essa é a do nosso Senhor Jesus Cristo. É uma esperança que não falha, que não tem erro. É uma esperança que Paulo vai deixar bem claro, não causa decepção. Aquele que tem esperança no Senhor não é decepcionado. Então, a alegria no sofrimento. Nós não temos essa, ai meu Deus, sexta-feira 13, eu não posso passar debaixo da escada, que não sei o quê, bate 3 vezes na madeira. Nós não temos essa coisa, porque nós acreditamos que não cai um fio do nosso cabelo, não está escrito na Bíblia, mas, que uma folha, não cai uma folha da árvore, mas sabe o que está escrito? Que um passarinho não pousa sobre a terra sem a permissão de Deus. Então acaba sendo a mesma coisa. Não sai nada do controle das mãos do Senhor. Então, tudo o que acontece é pela permissão dele, passa pelo crivo do nosso Deus. Tudo o que acontece, ele sabe exatamente o que vai acontecer. Então, por isso que nós não... se eu fizer, se eu não bater na madeira 3 vezes, vai acontecer. Rapaz, se Deus não quiser, não acontece nunca. É tudo pela permissão dele. Por isso que nós, como cristãos, não devemos ter essas crendices absurdas aí que o mundo segue. Sexta-feira 13, que não sei o quê. Se você não... signo. Se você não colocar um olho, não sei o quê. Meu irmão, nada sai da direção dos planos de Deus. Por isso, a gente não murmura contra as coisas que nós sabemos que são plano de Deus. Por isso nós não devemos murmurar, porque a própria tribulação nos ensina. E Deus, ele tem algo chamado, meu irmão, a gente fala um pouco sobre graça, mas tem algo chamado graça comum. Sabe o que é a graça comum? Graça é as bênçãos de Deus que muitas vezes alcançam a nossa vida, mas a graça comum é o quê? É a chuva. Se eu tenho uma horta, e eu sou crente, fiel a Deus, e meu vizinho está do lado, e cair a chuva, vai cair chuva só sobre a minha horta? Vai cair mais chuva sobre a minha horta do que a horta do meu vizinho que não é crente? Isso é graça comum. A bênção. E aí, o que mais é graça comum? A bondade. A bondade do ser humano que não serve a Deus, não vem dele. É a graça de Deus, a graça comum nele. Mas ele é bom pela graça de Deus. Será que ele não vai para o céu porque ele é bom? Não, a graça de Deus é sobre ele e ele é bom. Porque imagina se Deus não desse essa graça comum, os animais que nós seríamos. O ser humano ia se acabar. Se não tivesse bondade, se não tivesse amor, tudo isso é dom de Deus. Mas fulano canta bonito para o mundo. Quem deu o dom para aquele que é crente? Deus. E quem deu o dom para aquele que canta no mundo? Deus. É graça comum. Isso não salva. Não salva.
O que salva é uma vida em retidão na casa de Deus. Isso salva. É uma vida assumindo que Jesus Cristo é o nosso Salvador. É entender que eu corro perigo e eu preciso procurar minha salvação. E não existe nada nesse mundo que possa me livrar do caminho que eu estou indo, do caminho que eu estou trilhando. É isso que salva. Então, essa é a graça comum, é algo muito interessante de nós entendermos. Ah, mas ele é bom, graça de Deus. Ah, mas ele é um homem inteligente, graça de Deus. Mas o cientista, ele é muito inteligente, mas ele não acredita em Deus. A inteligência dele é graça de Deus. Tudo é graça de Deus. Só que uns usam para o mal e outros usam para o bem. Amém? Versículo de número 6 até o 8. Ora, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios, no tempo adequado, porque dificilmente haverá quem morra por um justo, pois talvez alguém ainda ouse morrer por alguém que faça o bem, mas Deus prova o seu amor para conosco, ao ter Cristo morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. E aqui vem mais um fruto dessa justificação para com Deus. Que é o que, irmão Abraão? É o amor, é o derramar, é o derramamento. Você sabia que derramamento não está errado? Eu jurava que estava errado, derramamento. Mas derramamento não está errado, é palavra mesmo, não é invenção. Derramamento. O derramamento do amor de Deus. Porque isso é um fruto. Deus não ama todos? Veja bem, calma lá. O amor de Deus, primeiramente, ele é imerecido. Nós não merecemos o amor de Deus. Por que você mereceria o amor de Deus? Porque nós mereceríamos o amor de Deus. Me diga, qual razão, motivo, circunstância que nos faria ser merecedor desse amor? Sendo que todos os dias, nós, muitas das vezes, praticamente, se a gente fizer uma autoanálise, todos os dias nós somos igual aquele soldado que matou Jesus e aí cai a ficha dele e fala, era realmente o Filho de Deus. É, realmente. Você sabia que muitos terão esse resultado naquele grande dia, né, irmã Joelma? De chegar naquele grande dia e falar, Jesus realmente era o Filho de Deus. Aleluia. Aleluia. O amor de Deus, ele é imerecido. A causa do amor de Deus não está no objeto amado. O que quer dizer com isso, irmão Abraão? A causa que Deus nos ama não está em nós, no objeto a qual Ele ama. Eu posso amar a irmã Joelma pelo fato de ela ser uma pessoa legal comigo, ou pelo fato dela me amar, eu a amo, eu retribuo esse amor. Mas Cristo não morreu também por alguém que merecia o amor de Deus. Ao contrário, olha só o que Paulo vai dizer, que a gente era fraco, que a gente era ímpio, e pecadores, inimigos de Deus. Então, olha só a comparação que ele vai fazer. Ainda pode ser que muito dificilmente, olha só como está escrito, muito dificilmente alguém pode morrer por alguém que faça o bem. Mas Cristo morreu por nós quando éramos fracos, ímpios, pecadores, inimigos de Deus. Nós não fazíamos o bem. Nós não éramos bons. Nós não somos bons. E mesmo assim, Deus traz, e aí já entra para outro fruto, que o amor de Deus, ele é provado. E aí, Deus manda o seu Filho para morrer por nós como prova do seu amor. O seu amor é provado. Por quem? Provado, um amor provado. Por quê? Será que Deus poderia surgir? Será que Deus realmente ama os fracos, os ímpios, os pecadores?
os inimigos de Deus. Ora, quer uma manifestação de amor num evento mais histórico, em uma prova mais eloquente, uma coisa mais sem, como é que você pode dizer, sem titubear, que é uma prova de amor, do que você mandar o seu filho para morrer com alguém que era fraco, ímpio, pecador e inimigo seu? Quer uma prova de amor mais clara, mais concreta do que essa? Porque veja bem o que Paulo fala, ainda pode ser que alguém morra por alguém que é bom. Você já viu policial salvando mãe de família, pai de família? Agora você vê policial salvando bandido? Pulando na bala do bandido? O outro policial vai dar um tiro no bandido, aí o outro vai lá e pum, pula na frente. Você já viu isso acontecer? Alguma reportagem? Passou em algum lugar? Agora veja bem, éramos fracos, éramos alguém insignificante. Sabe o que é insignificante? Aí você coloca, sabe, reduz ao mínimo, a uma formiguinha. Sabe, você vai reduzindo, reduz a gente, reduz. Para a gente conseguir, pelo menos, chegar a uma centelha do que é Deus olhar para nós e ter essa importância, esse amor de mandar o seu filho sofrer morte de cruz. E não somente isso, mas também receber sobre si toda a carga de todo o pecado. Sabe o que eu estava meditando esses dias? Estava até falando com o irmão Daniel. Rapaz, você consegue imaginar? É que a gente só pensa assim no pecado nosso. Que é o quê? É falar e não cumprir. É muitas das vezes fazer uma promessa e realmente não cumprir. É falar, ai Deus, eu te amo. Que são coisas sérias, que levam para o inferno. Mas agora pensa, sabe o que eu estava pensando, meu jovem? Que eu fui falar com o Daniel, que me deu um estágio de eu nunca ter pensado. A gente não sabe, já foi falado aqui, a gente não sabe qual é a linha tênue a qual Deus está nos perdoando, está nos chamando como filho, e a partir do momento que nós atravessamos essa linha, Deus agora nos trata como justo juiz, que irá condenar pelos nossos pecados. A gente não sabe qual é essa linha. É uma linha tênue, complicada, que a gente não consegue medir. Então a gente não sabe até onde vai o perdão de Deus, porque o perdão de Deus ele é limitado da questão de que você pode... que Deus não tem limite para perdoar, né? É limitado dessa forma. Então a gente para pensar nos pecados mais horríveis da humanidade, né? Na escravidão, né? No holocausto. Esse é o pecado que Deus levou consigo na cruz. É uma coisa que nós olhamos e falamos, isso é imperdoável. Aquelas pessoas nos outros países, né? Que são sentenciadas à morte ou pena perpétua para sempre, por toda a sua vida você estará preso. Que são crimes que o juiz, que a corte trata como imperdoável. Esse pecado está na conta de Jesus. Você consegue sentir esse peso? Você consegue imaginar a dimensão do peso que Jesus estava sofrendo naquela cruz, sobre esse pecado que muitas das vezes nem passou na sua cabeça, que Jesus carregou naquela cruz? Ele tomou sobre si todas as minhas dores, as minhas enfermidades, as minhas mazelas. Ele levou sobre si as minhas, que muitas das vezes podem nem se comparar a isso que eu estou falando, de grandes homens maldosos, de grandes pessoas que maquinaram mal contra a humanidade, genocidas, assassinos, aliciadores. Ele levou sobre si, para a certeza que se aquela pessoa aceitasse Jesus de todo o seu coração, ela será salva. Não foi o que foi falado hoje? E aí, que entra? Como nós iremos pesar? Você aceitou Jesus, mas você não é digno de entrar no reino dos céus. Como é que nós vamos falar isso? Será que nós não temos essa capacidade para falar isso para ninguém? Para ninguém. Esse peso e essa medida, essa balança não está nas nossas mãos. Não está nas nossas mãos. E aí nós entendemos que o amor de Deus ele é provado. Ele é provado, ele provou o seu amor por nós.
versículo de número 9 e 10. Assim, agora, justificados pelo seu sangue, muito mais ainda seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Aqui nós temos a certeza da glorificação. Quem pode abrir aí a Bíblia em Romanos 8:32? Paulo vai tratar um pouco disso um pouco mais à frente na carta. E aí a gente vai dar um pulinho em Romanos 8, que a gente, no capítulo de número 4, meus irmãos, a gente entendeu ali o ápice, a gente entendeu o topo da cadeia do que é se gloriar em Cristo. É na sua justificação, é na sua misericórdia, é no seu amor. Nós entendemos ali, no capítulo de número 4, nós entendemos isso. Mas no capítulo de número 8, eu acho que é o ponto mais fantástico que Paulo vai tratar com a igreja. Bom, quem aí pode ler, sem ser a irmã Joelma, no versículo de número 32, Romanos 8:32. Quem achou aí? Achou aí, Mandinha? Lê aí só o 32 mesmo. Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nós não dará também com ele todas as coisas? Então, a gente faz um paralelo naquilo que Paulo falou no versículo de número 9 e no versículo de 10, no versículo de número 10. Vamos lá. Aí eu vou tentar juntar os dois versículos. Assim, agora, justificado pelo sangue, muito mais ainda seremos salvos da ira. Agora que nós somos justificados, ele estava falando, lembra que eu falei que era o primeiro ponto tratava do nosso passado, agora Paulo está tratando do nosso futuro, né? Portanto, assim agora, justificado pelo seu sangue atual, muito mais ainda seremos salvos por ele da ira vindoura. Porque se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, ou seja, no passado, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Aí vai para o capítulo 8, versículo 32. Aquele que nem mesmo o seu Filho poupou, antes entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Isso é, o que Paulo está querendo tratar aqui? A certeza. Certeza do quê? A certeza da glorificação. De sermos glorificados com Deus. Ele vai trazer um argumento aqui irresistível. E aqui entra mais uma coisa, porque o Espírito Santo é quem conduz a igreja, quem conduz o culto. Está escrito aqui, foi o que eu escrevi para falar. Aqui acaba o medo da morte. Aqui acaba o medo da morte do crente. A alegria da certeza da glorificação e entra para isso, né? Sai o medo da morte. Eu tenho medo de morrer, porque eu não sei o que está do outro lado. Eu não sei o que eu vou passar para chegar lá. Mas entra a alegria da glorificação em Cristo, porque eu sou justificado, Cristo morreu por mim, e agora eu me alegro no que está por vir. O que tem para mim é melhor do que eu estou vivendo agora. Não há o que se comparar. Ai, mas eu ainda tenho dúvida. Romanos 8, versículo 32. Aquele que nem mesmo a seu Filho poupou, antes mesmo entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Veja o amor. Você está, por acaso, duvidando do amor de Deus? Duvidando daquilo que Ele tem para te dar? Ele te resgatou quando você não merecia. Imagina agora que você está justificado perante Ele. As delícias, as maravilhas que tem preparado para aqueles que servem a Deus. Essa é a certeza da glorificação. Eu tenho certeza disso, porque foi o que Ele falou.
É muito forte. Ele não poupou seu filho por mim. Ele não fez questão de quando seu filho gritou, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Ou quando seu filho gritou e exclamou bem alto, Senhor, por que me desamparaste? Ele não poupou por causa de mim e de você. E agora você sendo justo, justificado por Cristo, você tem dúvida do que há de vir? Será que Ele não nos dará com Ele todas as coisas? Será que Ele não dará para nós a sua presença, tendo Ele mostrado esse grau, esse nível de amor para com a gente? E aí tem uma frase. Uma frase que eu gostaria de destacar. Que é o quê? Não basta a gente vivermos bem, e quando eu falo viver bem é no sentido bíblico, né? Vivermos bem, mas também é importante que a gente morra bem. Né? É importante que a gente morra bem. A gente não pode ter essa incerteza. A gente não pode colocar incerteza onde Deus colocou certezas. A gente não pode colocar dúvidas aonde Deus nos deu a resposta. Deus, Ele garantiu para nós. Ele provou para nós. Ele nos mostrou. Ele nos mostra a todo momento. Ele nos ensina a todo momento. A sua graça é manifesta a todo momento. Então nós temos muito mais certeza da vida sendo vivida com Cristo do que dúvidas. E aí Deus nos dando todo esse retorno, todas essas respostas, nós temos dúvida. Nós temos insegurança. Nós temos preocupação. Sendo que Deus nos dá tantas respostas no nosso dia a dia. Ele nos retorna tantas orações. Ele nos retorna tantas coisas, Ele demonstra o seu amor por tantas maneiras. Porque através de tudo isso, nós temos o último fruto que traz para nós a justificação em Cristo. Que é aquilo que muitos têm negado na minha visão, que muitos têm renunciado, no meu ponto de vista, essa coisa maravilhosa, e que se a pessoa não tiver, ela acaba sendo desqualificada nesses outros aspectos que a gente falou. Qual é, irmão Abraão? A alegria em Cristo. Versículo de número 11, para finalizar. E não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual recebemos agora a reconciliação. Paulo, ele nos mostrou, né, que a gente deve nos gloriar nas tribulações. Os irmãos entenderam isso? Por quê? Porque a tribulação, ela serve de aprendizado para a gente. Mas agora Paulo também vai dizer que a gente deve se gloriar em Cristo. E a expectativa que nós acabamos de falar sobre, a expectativa da glória, ela deve encher o nosso peito de entusiasmo. Ela deve ser algo para que nos momentos que nós estivermos em baixa, nós se lembrarmos da glória vindoura, a qual Cristo buscará a sua igreja e nos levará para o seu santo lar. E isso deve encher o nosso coração de entusiasmo, de alegria, de gozo. É algo que vai nos acalmar, nos acalentar.
Porque Deus está preparando algo a qual o homem nenhum viu, e muitas das vezes aqueles que tiveram uma centelha daquilo que possa ser, não souberam direito explicar o que estavam vendo, de tão maravilhoso que era. Bom, a gente, aqui nesse versículo de número 11, vai deixar claro que nós devemos se gloriar em Deus, não somente nas suas dádivas, porque isso acontece demais. Eu me glorio naquilo que Deus me deu, não em Deus. Veja, quando um filho recebe um presente do pai, ele fica feliz com o presente, mas ele agradece a quem? Ao presente ou ao pai? Ao pai, né? Imagina. Então, a gente tem que entender que é aquilo que os falsos profetas e as fábulas contagiosas que estão por aí, dos homens bonitos, né? Todo maquiado, com uma bela iluminação, com um fundo preto, sentadinho numa cadeira, e falam coisas tão gostosinhas da gente ouvir, né? E eles trazem tantas coisas que parece que as bênçãos são maiores que o abençoador, mas na realidade, o abençoador é maior, melhor do que as bênçãos. Aquele que nos abençoa é melhor do que a bênção que ele está dando para nós. Por quê, irmão Abraão? Porque mesmo que os bens nos faltem, a gente ainda pode se alegrar no Senhor. Mesmo que os bens nos faltem, mesmo que tudo nos falte, a alegria do Senhor ainda está lá. Nós ainda podemos nos alegrar no Senhor. Mesmo que tudo nos falte, mesmo que a alegria, mesmo que o azeite falte, mesmo que o tempero se acabe, mesmo que a comida seja insossa, mesmo que o paladar amargue, a alegria de Deus, a alegria do nosso Senhor permanece lá. Ainda que tudo isso acabe, ainda mais que tudo isso seja destruído por mãos humanas, relacionamento, família, ainda existe alegria, ainda dá para se alegrar no Senhor. E aqui, Paulo chega no ápice da alegria e da glória. Porque o nosso Pai, Ele é o melhor, irmã Marinal, daquilo que nós podemos ter. O nosso Pai Celestial, Ele é o melhor daquilo que nós podemos conquistar aqui na terra, não se compara. Ele é o melhor daquilo que nós podemos ter. Ele é a melhor presença, Ele é o melhor tudo. Ele é aquilo que nos preenche. É o ápice da nossa alegria. É o ápice daquilo que nós gloriamos. Quando alguém fala para você, mas você não é ninguém, mas eu sou filho de Deus. Mas você não tem uma vida estruturada, mas eu sou filho de Deus. Mas você não tem um carro do ano, mas eu sou filho de Deus. Eu posso me gloriar no meu carro, eu posso me gloriar na minha casa, mas a maior glória é ser filho justificado de Deus. É saber que Deus nos ama. Mas você olha para aquele seu colega de escola, para aquela pessoa da mesma idade que você, e ela tem muito mais coisa que você. E ela talvez venha querer esnobar para você aquilo que ela tem, aquilo que ela é. E aí você fala, mas Deus me ama. Mas Deus também me ama. E você não precisa discutir. Porque você não está querendo ser melhor do que ela. Você só está afirmando qual é a sua maior glória. Não, tá bom. Eu sei que Deus me ama. Se você soubesse que realmente Deus te ama da maneira que eu sei que Deus me ama, você não estava por aí falando que seu carro, que sua família, que não sei o quê. Você não estava se gloriando nessas coisas. Porque se você soubesse que Deus te ama, você estava se gloriando que Deus te ama. Mas eu sei que a maior coisa que eu tenho na minha vida é o amor de Deus. É ser filho de Deus. Então eu me glorio nisso. Porque é nisso a maior alegria da minha vida. É o amor para com Deus. Que Deus tem por mim. Os irmãos conseguiram entender? Irmão, isso aí é muito forte. Mas Deus também me ama. Se Deus te amasse, você não estava falando isso para mim. Você estava falando que Deus te ama para mim. E eu falava, rapaz, é verdade. Deus também me ama. E não ia ter briga.
Porque se os dois entendessem, já pensou, irmão? Já vão falar, Deus me ama. Estou nem aí, Deus me ama também, como se fosse uma competição. Não é. Deus ama a mim, Deus ama a irmã Joelma. E eu tenho que saber que a maior coisa que eu possa me gloriar é que Deus me ama. É que eu irei morar no céu. É nisso que eu tenho que me apegar. É nisso que eu tenho que me gloriar. Me gloriar em Deus, não nas coisas que Deus me dá, não na graça comum. Não no carro, não na pizza, não, irmão. Isso aí, o feiticeiro tem, o ímpio tem, o macumbeiro tem, o apóstata tem. É só, Deus dá. Mas tem tanta gente que trabalhou e conseguiu a mesma coisa. Agora, uma coisa que somente Deus dá é salvação. E é nisso que eu me glorio. Glória a Deus. Nós temos paz com Deus. E aí é aquilo que a gente vai fechar. Lembra que eu falei que a gente ia entender a complexidade de tudo? Nós temos paz com Deus em relação ao nosso passado. Lembra? Versículo número 1. Agora nós temos paz com Deus, que é referente ao nosso passado. Nós temos paz com Deus referente em relação ao nosso passado. Graça constante em relação ao nosso presente. Não é? Que a graça ela é todo dia, toda hora, todo momento, que você quiser dobrar os seus joelhos e ter acesso ao Pai, você tem. Então, nós temos paz com Deus em relação ao nosso passado, graça constante em relação ao nosso presente e alegria no nosso futuro, na nossa glorificação que há de vir. Deus, Ele cuida, mas o meu passado, o teu passado já foi resolvido. Viva agora a graça em Deus no presente e se alegre e se glorie no que há de vir. Que coisa, que maravilhosa, porque Deus, Ele não deixou nada para trás. Ele deixou tudo para nós. Mas eu só conheci Jesus com 60 anos, com 50 anos, com 40 anos, com 30, e aquilo tudo lá que eu fiz. Agora você tem paz com Deus. Agora você tem paz com Deus. Mas, irmão Abraão, eu estou tão atribulado. Eu estou sofrendo uma perseguição de ambos os lados. Eu não consigo adorar a Deus. Meu irmão, agora você tem a graça de Deus constante na sua vida. Talvez você ainda não tenha percebido, porque talvez essa realidade não chegou à tua porta. Mas entra dentro do teu quarto, dobra os teus joelhos e ora em secreto com o Pai, que Ele está lá para te ouvir. É a graça constante de Deus se renovando a todo dia. E Ele responde, e Ele retorna nossas orações. E Ele se faz presente no nosso dia a dia, através do testemunho, através dos milagres. Mas também, se Ele não fizer isso, eu creio que Ele está presente comigo. Porque eu tenho fé que aquele que entregou seu filho, quando eu ainda não era ninguém, quando eu não merecia, quando eu lutava contra Ele, quando eu falava contra Ele, quando eu negava o nome dEle, quando eu não adorava Ele como Ele merecia ser adorado, quando eu era esse ser humano, Ele enviou seu filho para morrer por mim. E agora eu sou justificado através desse filho que morreu por mim. E agora eu tenho paz com Ele. E se Ele fez isso por mim, naquela época que eu não merecia, imagina agora que eu sou justificado perante Jesus Cristo. As bênçãos e as maravilhas que Ele tem preparado para mim lá na glória. E é nisso que eu me glorio. E é nisso que eu me apego. E é nisso que eu me agarro na glória do Senhor que há de vir. Esses são os frutos da justificação com Deus. É por isso que o crente tem paz. É por isso que o crente tem alegria. E aquele que não é crente vive atribulado. Amém? Agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Isso, é graça comum. Você procurar qualquer coisa com graça comum, você vai entender. Qualquer coisa que você pesquisar referente a isso, vai ser essa explicação. É a graça a qual Deus dá a todos. É o sol, é o nascer, a chuva, é tudo. Que Deus não escolhe só crente para abençoar. Ele abençoou nós com todos isso. Alguém tem mais alguma colocação, alguma coisa que possa complementar? Amém?
Então vamos orar? Pai amado, soberano e eterno Deus, muito obrigado, Senhor Jesus, por essa reunião, por mais um dia de estar presente na Tua casa, recebendo a Tua santa palavra, Senhor Jesus, porque nós entendemos, Senhor meu Deus, meu Pai, que essa palavra que nós lemos aqui nessa noite é a verdadeira revelação daquilo que o Senhor tem para falar conosco. Senhor, meu Deus, meu Pai, é aquilo que realmente o Senhor colocou para que nós vivêssemos, Pai amado, Pai querido. Senhor, meu Deus, meu Pai, que o Senhor venha colocar em nossos corações, fixar em nossas almas e corações, nossa mente, Senhor Jesus, o caminho reto que nós devemos seguir, que nós não venhamos, Senhor, meu Deus, meu Pai, duvidar em dois pensamentos, Senhor Jesus, aquilo que o Senhor tem preparado para nós naquele grande dia. Nós te agradecemos, Senhor Jesus, pelo aquilo que o Senhor já fez nas nossas vidas, Senhor, meu Deus, meu Pai, pelo milagre da sua justificação, pelo Senhor ter enviado o seu santo Filho para morrer por nós, em remissão dos nossos pecados, Senhor Jesus. Nós te agradecemos também, Pai amado, Pai querido, pela sua graça que todo dia você faz presente nas nossas vidas, dentro da nossa casa, dentro do nosso trabalho, dentro da congregação, dentro do nosso carro, Pai amado, Pai querido. Nós sabemos que é assim que nós falamos com o Senhor está presente conosco. E nós te agradecemos por isso, Pai, nós te agradecemos por aquilo que está por vir, pelas maravilhosas bênçãos que o Senhor tem preparado para nos galardoar lá no céu, Pai amado, Pai querido, e é nisso que nós nos gloriamos, e é nisso que nós estamos esperançosos, Pai amado, Pai querido, uma esperança, Pai amado, Pai querido, que nós não iremos nos decepcionar, mas que nós temos certeza da alegria que vai ser viver contigo eternamente. E desde já nós te agradecemos por essa reunião, leva em paz cada um para a sua casa, e que nós tenhamos uma bela noite de sono, revigorante, Pai amado, Pai querido, e desde já nós te agradecemos. Amém. Amém. Está terminado.